ele já assinou a ficha de filiação do Partido Progressistas. A gente tem até aí as imagens, se quiser colocar aí um trecho da fala do Silvio Mendes e do prefeito, que cita nominalmente Iracema Portela e Júlio Arcoverde, que são deputados progressistas. Vamos ver o que falou o Silvio. Gente boa, Esse Domingo Ramos, cercado de gente boa, Joãozinho, Martim Campo Maior, prefeito Zé Filho de Cabeceiras, o nosso Itamar, muito bem-vindo, Itamar. Por um Piauí melhor, você que pertence ao Partido dos Trabalhadores, pertencia, e a partir de hoje, por cidadão inteligente, se une aos bons. A comissão lá de Campo Maior, nosso ex-prefeito de Ascenso de Barras. Nosso ex-prefeito, muito novo, né? Festa de Semana Santa, nosso Lopes, lá de Campo Maior, enfim. Olha que festa bonita, nesse Domingo de Ramos. Dia que chegamos, o povo cristão, a Jerusalém, nós chegamos na fazenda do Joaquim, sendo muito bem recebido. Obrigado a todos vocês, por um Piauí diferente e melhor para todos. A nossa vice-governadora Tá bom. Oi, tá vendo aí? Ele jogou as pedras, né, no PT, que ele falou o seguinte: se une aos bons, né? Se a oposição é boa. Ou seja, tem os bons e os ruins. Não, os inteligentes, né, que ele disse, né? Não, os bons aos inteligentes e aos bons. São duas categorias. Agora, Amadeu. E tem os ruins também, Gugu. Tem quem, João? Tem. Os burros e ruins. Tem. E aí é que é a maioria, né? Que eu também não vou fazer discriminação aqui, porque senão depois só sobra para mim. Não, a gente está apenas citando o que o próprio Silvio Mendes falou. Vamos ver... Agora, Amadeu, só uma observação. Fiz uma apuração sobre a questão dos apoios, né? O vice-prefeito Itamar, que era do PT, agora do PP, vai apoiar Júlio Arcoverde para federal. Estadual, possivelmente, né, Gustavo Neiva. Mas, do outro lado, que vocês já devem ter mostrado aí, lá em Barras, a vice-prefeita Sinara Lages, que Sim. declarou também apoio à oposição, ela não, viu? Eu apurei que ela declarou apoio a Silvio, junto com o marido dela, que é vereador na cidade, o vereador Roberto, mas eles votam para deputado estadual no Georgiano Neto, do PSD, que é o partido dela, ela não deve sair do partido, e para federal, no deputado Júlio César, que é o presidente do PSD no Piauí. Então tá misturado aí. Vamos agora para a manchete da Raniele Veloso, seu farolito. Qual das duas? Por enquanto só tem essa aí mesmo. Só tem essa. Denúncias de corrupção no MEC serão investigadas. Com CPI ou sem CPI? Responda, Raniele. O presidente da Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ele se manifestou logo hoje cedo, dizendo que os trabalhos da Comissão de Educação vão continuar a todo vapor e tudo indica, pela fala dele que a gente vai ver agora, que eles vão sim incluir os outros temas, as outras denúncias dos ônibus escolares com sobrepreço e agora até das escolas falsas, dos kits de robótica que a gente mostrou aqui semana passada, além dos pedidos de propina dos pastores. E isso porque a Comissão Parlamentar de Inquérito parece que não vai prosseguir, né? Eles não vão conseguir protocolar, pelo menos por enquanto. Depois eu explico. Vamos escutar primeiro a fala do senador. Quer dizer, além dessa intermediação de recursos pelos pastores, a questão dos ônibus, dos kits de robótica, são tantos fatos graves que evidentemente precisam ser investigados, analisados, esclarecidos, coibidos e evidentemente, se tiver culpados, que eles sejam denunciados e punidos. Com CPI ou sem CPI, nós da Comissão de Educação temos um compromisso com a educação pública brasileira, com a administração pública brasileira, de, evidentemente, apurar esses fatos que, no nosso entender, são da mais alta gravidade e precisam ser esclarecidos. E, evidentemente, como eu disse, denunciados os culpados e punidos aquele que, por acaso, tiver culpabilidade. A Comissão de Educação não tem poder de investigar. Uma CPI, sim. Vocês lembram que semana passada eu mostrei que já tinham as 27 assinaturas
dos 81 senadores, né, 1/3, para protocolar o pedido de instalação de CPI. Porém, no fim de semana, 3 retiraram as assinaturas, Amadeu. Eu conversei com o senador Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, um dos que retirou. Ele disse que observou depois, logo após assinar, e viu que poderia prejudicar os evangélicos, porque estava ali expondo os evangélicos, né, que eles estão focando primeiro nessa questão. Foi a justificativa do próprio senador Everton. E por isso ele retirou, porque ele disse que os evangélicos precisam dos recursos para tocar os projetos dele. Talvez seja um aceno até para os eleitores dele. O senador Euvísto Guimarães, que foi outro que retirou a assinatura, ele disse que percebeu que seria, de fato, um palanque eleitoral. E o senador Stevenson, ele não se manifestou, apenas retirou essa assinatura. A gente sabe que tanto o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, quanto o Arthur Lira, o presidente da Câmara, trabalharam no fim de semana a articulação política para que esses parlamentares retirassem as assinaturas. Olha, o João, você lembra que nós comentamos aqui semana passada, João, se ia tirar ou não ia tirar? Tá aí, 3 retiraram. No caso do Everton, parece também que ele está dando uma guinada, porque o outro grupo político lá está partindo mais para cima dele, que é o grupo do Flávio Dino, que conta com o apoio do Partido dos Trabalhadores lá. E está dando... E ele está dando sinalização para o Bolsonaro. O Bolsonaro, né? Agora tem um detalhe, que agora eu acho que essa é minha observação. Eu acho que, ao contrário do que disse o senador, a investigação... ela vai a favor dos evangélicos, dos verdadeiros evangélicos. Não é possível. Eu já disse, nós não podemos confundir esses 2 picaretas que atuaram lá, 2 picaretas que atuaram lá, com o trabalho espetacular necessário feito pelos evangélicos no Brasil. Não pode, não. Não pode confundir, não. Então, 2 pastores vagabundos, 2 pastores picaretas vão enxovalhar esse trabalho? Vão não, ao contrário. Mostrar o que eles fizeram demonstra claramente que eles são a exceção e não a regra. Mas lideranças evangélicas conhecidas e conceituadas no meio, como Silas Malafaia, o próprio R.R. Soares, algumas pessoas ligadas ao Edir Macedo, disseram que isso era uma tentativa de demonizar os evangélicos. Isso aí é a desculpa deles, desses 2. Eu não quero saber se é a desculpa ou não é. Eu estou dizendo que as lideranças encararam assim. Eu mantenho... E aí começaram até a criticar os senadores e os deputados. O próprio Malafaia, esse final de semana, meteu a pé nos deputados e senadores. Eu acho que o Malafaia... Então, também por parte desses líderes em relação aos senadores também, para que eles retirem as assinaturas. Para quem tem origem evangélica, aí fica meio complicado. Ele é o Malafaia é 100 vezes mais capacitado e inteligente do que eu, mas eu acho que ele deveria centrar as críticas dele nos 2 pastores picaretas, que, repito, atrapalham o trabalho decente e honrado da esmagadora maioria dos evangélicos brasileiros e igrejas. Nem igreja são 2 piabinha velho que querendo ganhar dinheiro às custas da fama alheia. 2 picaretinhas, pelo amor de Deus. Nem de pastor deveriam mais ser chamados, a verdade é essa. Deveriam perder o título. Mas vamos lá, o Ari tem ainda sobre investigações no MEC, tem uma manchete aí do Farol, Ranieri. Cadê, Farol? Sua manchete aí, Farol. Verdade, Amadeu. O deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, foi duro e ele classifica de escolas de mentirinha eleitoral. É um esquema, segundo ele, de escolas fake. E ele pegou pesado com o ministro Ciro Nogueira, Amadeu. Vamos ver. É um duelo, né, Merlong? É um duelo. Ciro, vamos lá. Duelo. Você divulgou que poderia ser uma boa notícia, o governo federal autorizando 2.000 novas escolas no Brasil inteiro para municípios. Entretanto, quando a gente analisa, vê o problema. Em primeiro lugar, não há recursos, cerca de 6 bilhões de reais no orçamento da União nem do MEC para a construção dessas escolas. Em segundo lugar, numa tentativa de burlar a legislação e de enganar prefeitos e eleitores, à véspera de um processo eleitoral, o governo tem empenhado valores simbólicos para cada uma dessas escolas, de 5 mil
a 30 mil reais. Não dá nem para fazer a instalação do canteiro de obras. Em terceiro lugar, há muitas escolas paradas no âmbito do FNDE, do MEC. Foram iniciadas lá atrás e pararam justamente por falta de recursos financeiros. E as nossas leis são claras. O governante tem a obrigação, em primeiro lugar, de concluir as obras já iniciadas. Mas às vésperas da eleição, a prioridade do MEC é, mais uma vez, fortalecer os esquemas políticos do governo Bolsonaro e o mandante da vez no FNDE, que é pessoa ligada ao senador Ciro Nogueira. Da ponte, né, que a Rani já explicou aqui, que é chefe de gabinete do ministro. E aí, por isso, aquela pergunta no começo, Ari, se o ministro estava em risco de sair ou não, né? Exato, e aí ele riu e disse que me incluo fora dessa, aqui estou, aqui permanecerei. Isso aí. Lula e MDB conversam, Raniele? Tem um jantar marcado hoje à noite aqui em Brasília, na casa do ex-senador Eunício Oliveira, que é do MDB, que vai receber o ex-presidente Lula. Junto com o Eunício vão estar também outros nomes do MDB e também de outros partidos, até do Partido Progressistas, como a senadora Cátia Abreu. Também outros nomes do PSD, de Gilberto Kassab. O PSD ainda não se posicionou, estava insistindo para um pré-candidato à presidência, não conseguiu, então não ainda tomou algum lado nessa polarização. Mas Omar Aziz, senador, também vai estar presente nesse jantar, e o senador também Renan Calheiros, que é pré-candidato ao Senado e já se reuniu com Lula várias vezes, já tem esse apoio ali declarado. Inclusive, no último encontro que o governador Wellington Dias estava, ele também me confirmou que Renan Calheiros estava nesse encontro com Lula. Esse jantar vai ser ali para fazer um aceno político de parte do MDB, que tem, no momento, uma pré-candidata à presidência, que é a senadora Simone Tebet, a Lula, mas também para ouvi-lo sobre declarações polêmicas que ele deu na última semana. Primeiro, sobre a questão do aborto, que ele disse que deve ser levado como um tema de saúde pública, e isso afastou até os conservadores próximos a ele, né? No outro dia, ele já disse que era contra o aborto. Também ele falou sobre os militares, que é a favor de retirar os milhares de militares de cargos do governo federal. E a terceira declaração polêmica sobre as manifestações. Ele estava incentivando as pessoas que fossem fazer manifestações nas casas dos deputados federais. Teve até o cabo Júnior Amaral, que respondeu em um vídeo usando uma arma, né, fazendo uma espécie de ameaça. Então, esse jantar de hoje é de uma parte do partido, né? Mas a gente lembra que no dia 18 de maio eles devem anunciar, junto com o PSDB, Cidadania e União Brasil, um único nome à pré-candidatura à presidência da República. Bem, bota o pleno aqui, que é o seguinte, olha só, Ari. Então, olha, dia 18 de maio, não é isso? Então, pronto, tá vendo, Ari? Não adianta essa conversa hoje, que dia 18 de maio estarão todos com o Tebet. E o passarinho? Que foi, Ari? Sim. O Amadeu faz um suspense, a gente jura que ele vai falar assim uma coisa assim. A Poliana. A Poliana estava dizendo aqui que o Lula vai conversar com todo mundo. Como assim? Essas declarações do ex-presidente é uma tentativa dele de agregar o maior número de grupos ideológicos, políticos possíveis. O problema é que quando ele fala para um público, desagrada o outro. Então a gente tem que ver qual vai ser o denominador de Lula para agregar essas alianças, né? O denominador... Teve muita gente... Desculpa, Amadeu. Não, segue, Raniele. Teve muita gente do próprio PT, parlamentares, que ficaram incomodados com essas declarações de Lula. Eles dizem que o ex-presidente, ele concentra esses temas mais polêmicos nele mesmo. Ele mesmo decide, então ele mesmo vai a público e às vezes erra, né, no tom, porque nesse momento a gente vê que ele poderia ali pegar o voto dos conservadores, mas não, ele conseguiu afastar. No outro dia ele tentou consertar, mas pelo visto não prosseguiu com sucesso. Obrigado, Raniele Veloso. Até amanhã. Até amanhã. Quero falar para vocês das lojas Toninho Variedades. É uma loja completa em confecções, utilidades para o lar, brinquedos, eletrônicos, decoração. Tudo que você precisa e procura para fazer a alegria da sua família. Tem no centro, no São Joaquim, no Disseu.
Tem o site Lojas Tonho Variedade,